Muito bem, pessoal. Quem está falando aqui é Zacarias Sucesso. Na questão de moto teve muitas perguntas, né? Agora, muita aprovação também, mas também teve reprovação. Uma reprovação assim de coisas simples, né? As pessoas estão esquecendo do percurso, né? É uma coisa que isso não pode acontecer, esquecer do percurso. Pessoas que pilotam, que até sequer deita a moto, né? Aprende a dominar a moto e no caso esquece do percurso, né? O outro está esquecendo da viseira, entendeu? De baixar a viseira, tira a concentração aí na hora de sair e acaba esquecendo a viseira. Outros também acabaram, não sabe colocar a segunda marcha e acabou colocando, né? A prova já praticamente estava aprovada, né? Colocou a segunda marcha. Então, nesses momentos aí que a gente não errou nada e vai colocar a segunda marcha, não precisa colocar. Se eu sei que se eu colocar vai piorar a minha situação, vou só perder ponto. Por exemplo, errar a marcha 2 pontos. Mas por causa dessa marcha eu acabo não fazendo o labirinto direito, porque eu coloco uma segunda e não dá tempo de voltar para a primeira e aí eu acabo me enrolando no labirinto. Esquece uma seta, entendeu? E ali prejudica. Teve aluno que fez isso, né? Não sabe colocar a segunda direito, estava perfeito a prova dele e já estava finalizando. Ele disse: vou fazer agora colocar a segunda, mesmo sem saber. Colocou e aí se prejudicou, né? Ficou reprovado nesse sentido aí. Então, esse jogo de cintura a gente tem que saber. Se eu já errei alguma coisa, então eu vou menos arriscar colocar a segunda para ver se eu consigo não perder mais nada. Beleza, mas se eu não errei nada e eu colocar a segunda, eu sei que pode me prejudicar, só eu pensar que pode me prejudicar, eu nem boto. Vou perder 2 pontos porque eu não coloquei a segunda, mas também fico aprovado. Se tiver de queimar, né? Se tiver de queimar a faixa, queima. Ou colocar o pé, né? Tem essas 2 opções aí. Teve um aluno que colocou o pé no chão, preferiu colocar o pé no chão do que queimar. E reprovou. Então esse jogo de peso, de ponto, a gente tem que saber, porque na hora do sufoco lá, na hora da pressão, na hora da prova, a gente tem que estar com isso decorado antes, repetindo, falando, para não passar batido e dizer: poxa, eu tinha condição de passar hoje, mas eu esqueci esse detalhe, porque eu não levei em ênfase, não dei ênfase, não levei a sério tanto, que isso é tão importante para mim. Então, estou chamando a atenção nesses detalhes bem para vocês. Eu desenhei aqui o percurso, né, para vocês, um percurso que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Coloquei essas 3 dicas para vocês lembrar, né, que não esquecer do percurso, é isso que eu vou falar hoje. Não tiver de queimar a faixa que queima, ou colocar o pé, melhor queimar do que colocar o pé, decide logo na hora. Se errar, né, se tiver com dúvida na hora de colocar a marcha, melhor não colocar ela, se caso você não ter errado nada. Agora, se você já errou alguma coisa, tem que colocar ela para ver se tenta, né? Fazer alguma coisa para ver se consegue mesmo apelar. Aí beleza, mas se já... Agora vocês que sabem fazer a segunda com tranquilidade, beleza, coloca. Tô falando para aqueles que não sabem colocar a segunda, entendeu? Aquele que não sabe colocar a segunda tem esse detalhe bem aí. Então são 3 dicas importantíssimas que vocês têm que lembrar. A outra dica, esse percurso aqui, ó, ele é dividido em três fases, em 3 partes. A pior parte dele, sabe qual é? É a segunda, né? No meu ponto de vista. A segunda fase é a pior, porque é mais extensa, tem mais regra para cumprir. Na primeira fase, tem muita gente reprovando na primeira, que é bem pequenininho, ó. A primeira fase começa desde o início até aqui, ó, o pare. Tem gente ficando reprovado só nesse pedacinho aqui, ó. Do início ao pare, é a primeira fase. A segunda fase é do pare, passa pela rampa, depois vem aqui pelos cones, depois vem pro 8 completo, não é isso? Depois vem pro labirinto aqui com seta, aberto, seta de novo. Depois vem pro 8 completo, que é a segunda fase, o 8 completo. Depois vem os cones de novo. E depois a segunda fase acaba aqui, ó. Não pare. É a hora que você descansa, é conseguir a segunda fase. A terceira fase é só rampa de novo,
segunda marcha, né? Coloca, volta para a primeira e coloca a seta e vem aqui, ó, labirinto fechado e para no fim, entendeu? E para no fim. Então são 3 fases. Se você pensar nas 3 fases, conseguir fazer a primeira fase, início até o pare. Vou fazer agora a segunda. A segunda eu acho mais extensa. Aí vem a rampa aqui agora, depois vem aqui, ó, os cones pelo lado esquerdo, né? Os cones aqui, ó. Aí vem aqui o 8, e depois vem a seta e o labirinto aberto, e depois eu volto. Praticamente, quem faz aqui a segunda fase, ó, e para, ele já está aprovado, entre aspas, porque ele já fez o pior. Agora é só outra respiraçãozinha minha que não para de novo, vou fazer a terceira fase. Que é aqui que eu falo, nessa rampa aqui, ó, quando você tem que acelerar nela, se você não sabe fazer rampa, teve gente que caiu muito na rampa, é só você acelerar aqui, ó, na hora da aula. Acelera aqui em cima dessa linha aqui, ó. Acelera olhando pro final da linha. E você vai acelerando olhando pro final. Quando você conseguir passar por cima dessa linha, indo lá e voltando, essa rampa aqui fica tranquilo. Porque aqui é 30 centímetros, entendeu? De largura. A altura é muito baixinho, 3. Então aqui é muito importante, ó, você saber disso. A distância dos cones aqui é de 3,5. Tem tudo para a pessoa passar. Então eu até coloquei aqui, nesse primeiro pedaço, bem aqui, ó. O que é que você tem que fazer para não reprovar esse primeiro pedacinho aqui? Lembrar da viseira. Lembrar da documentação também, que tem gente esquecendo da documentação lá, não está levando a documentação, toda hora vai e volta e fica com a documentação na mão dele, depois ele entrega não sei para quem, depois entrega para o outro. Nessa hora acaba tirando a concentração. Então pensa bem na documentação, fica com ele no bolso, leva alguma coisa para poder colocar essa documentação para não ficar entregando não sei para quem, devolvendo, porque aí acaba esquecendo viseira. Faz uma coisa que você tem um hábito de fazer na aula, leva logo certinho pensando na prova. Entrega o documento para o examinador avaliar, se é você mesmo, e você já coloca no local onde você já sabe onde deve ser colocado. Não tem negócio de ficar entregando para A e B, porque acaba tirando a concentração. Então, viseira, baixar a viseira, né? Depois tem que fazer o seguinte, a jugular tem que estar apertada no queixo, essa daí é importantíssimo, não deve esquecer. Colocar o pé direito em cima do freio, uma coisa importante. E o esquerdo tem que estar lá no chão, né? O esquerdo. E quando você ligar a moto, você tem que lembrar que ela deve estar no neutro para ligar. Uma coisa importante, se a tua moto ela não liga o farol sozinho, você tem que ligar ela, porque tem a maioria das motos ligando sozinha, só quando você liga, ela liga o farol. E tem umas que é pequenininha aí, ela tem que ligar mesmo no botão. Você vai lá, liga o farol. Isso aqui é só nesse pedaço aqui, ó. É ligar o farol. E a outra coisa é quando você acelerar, você tem que acelerar para sair. Tem gente que está querendo sair sem aceleração. Acelera, né? Do jeito que você acelera, você pode também voltar a mão. Então não esquece de acelerar, não muito, só que é para poder, para dar força para a moto sair. E não sair com os 2 pés, sair só com um, né? Empurrando só com um. Então a gente empurrando com os 2 pés. Então tá reprovando nesse pedacinho aqui, ó. Chega bem aqui e volta, não adiantou. Primeiro pedaço, estou errando, entendeu? Então tem que pensar nisso. Esse pedacinho bem aqui eu tenho que passar, não é possível. Então acelera mesmo, para poder a moto sair. E aí você tem que lembrar que você tem que parar em cima do nome, viu? E não parar em cima dessa linha de retenção aqui, ó. Quando você fizer essa primeira fase, você já cumpriu todos esses requisitos que eu falei, entendeu? E tem que colocar o pé esquerdo no chão, não direito. Parar com os 2 também não pode, viu? Queimar aqui a linha 2 pontos. Botar o pé no chão parado, o pé direito, perde 2 pontos. Botar o pé direito ou o pé esquerdo em movimento é eliminado. Então preste bem atenção nesse detalhe bem aí. E tem que levantar também o que mais? Tem que levantar ali o descanso, né? Tem que levantar o descanso. E não esquecer do descanso nesse pedaço aqui, ó. Porque tem gente esquecendo também o descanso, perde 2 pontos. Beleza, consegui ser aprovado nesse pedaço aqui. Agora eu vou ser aprovado na segunda fase, que eu digo que é o mais difícil, que é o que demora mais, né? Mas não é tão difícil também. Que é o que agora eu vou enfrentar agora uma rampa, que é aquela rampa eu já peguei a manha aqui na linha, antes. Então tem que acelerar também.
para dar uma subidinha aqui. E eu não tenho que soltar a embreagem aqui, tem aluno soltando a embreagem bem aqui nessa curva, né? Se você solta a embreagem desde o começo, mão solta, beleza. Mas se você chegar e vir serrando aqui, ó, tem aluno serrando a embreagem, e quando chega bem aqui nessa curva, ele solta a embreagem, vai estancar. Aí ele diz, pô, essa moto não presta. Não, é porque ele estava serrando e de repente ele solta a embreagem, vai estancar. Se você tiver só no embalo, beleza, mão solta pode vir e mão solta direto, beleza? Então se é mão solta, continua. Se é serragem de embreagem, continua serrando. Não fica soltando nas curvas, entendeu? Eu vi aluno serrando, um aluno que sabe pilotar bem, serrou, quando chegou aqui, soltou a embreagem e perguntou o que aconteceu. Estancou, soltou. Fica simples. A rotação está lá em cima, você solta, entendeu? Então faz aqui a conversão aqui para a esquerda, né? Que é, tô falando do segundo ponto, que é mais longo, ó, rampa, você vai enfrentar. Depois vem aqui, ó, os cones aqui pelo lado esquerdo, completo. Depois vai enfrentar aqui o 8. Nesse 8 aqui tem gente colocando o pé. Colocando o pé, não tiver de queimar, queima, mas não coloca pé, porque pé reprova. Então queima. Eu prefiro queimar aqui do que colocar pé. Queima por aqui, queimar, só pode também queimar uma vez, viu? Então isso aqui eu estou falando na questão de situações de erro. Mas se puder não errar nada, todo mundo almeja isso. Mas aqui, ó, o 8 completo, beleza. Bem aqui você coloca a seta para a esquerda, não é isso? Esquerda que você vai enfrentar o labirinto aqui, ó, aberto. Depois aqui, coloca a seta para direita. Bem aqui tem um aluno que queima aqui também, ó. Então, se tiver de queimar, queima, mas não coloca o pé. Entendeu? Esse detalhe bem aqui, ó. Tem um aluno queimando bem aqui, na volta, e queimando no 8. Então, queima, mas não coloca o pé. Só pode queimar uma vez, entendeu? Já vai voltando isso também de vocês, que faz parte do jogo. Aí vocês entram aqui, ó, no 8 de novo, né? 8 completo. Depois vem aqui o escone, depois pare. Então, bem que você finalizou o quê? Finalizou o segundo ponto. Bem aqui, vocês podem estar respirando bem fundo, porque é a hora que vocês já dizem assim, está aprovado. Porque tem que vocês praticamente está aprovado, está bem aqui já. Mas falta a terceira fase. A terceira fase é o quê? Lá vem aquela curvinha de novo. E aquela rampa, acelera, viu? Bem aqui quando você alinha a moto antes e acelera. Só dá tempo de você alinhar a moto e acelerar um pouquinho para poder subir, ó. Subiu, colocou a segunda, não é isso? Volta para a primeira de novo e coloca uma seta. Então nesse pedaço bem aqui, ó, vocês estão voltando, vocês têm que trabalhar logo com a redução de marcha, com seta, logo tudo bem aqui, ó, para você ficar só pilotando na questão das curvas. Aqui, ó, tem aluno que vem puxando, quando chega bem aqui, que ele vai colocar a segunda de volta, a primeira de volta, e vai colocar a seta, não dá mais tempo não, ele vai só chegando e queima. Aí não adiantou se complicar aqui. Então, quanto mais antes você chegar e colocar assim, a primeira de volta, colocar logo o posicionamento da seta bem aqui antes, pode, ó, não tem problema não. Coloca a seta e depois você vem aqui, ó, seta para a direita, né? E depois seta para a esquerda aqui, ó. Tem uma linha bem aqui, ó. Passando dela, já está aprovado, viu? Passando dela já está aprovado. Então, parar em cima do nome fim. E nessa hora, você tem que lembrar que nessa terceira fase, você vai fazer desde o pare, a passar a rampa, a botar a segunda marcha, colocar labirinto de seta e parar com o pé direito, né, no chão, entendeu? E colocar o neutro, desligar a moto, descer da moto e depois empurrar ela, entendeu? Se você não tiver colocado no neutro, você pode pegar na embreagem e empurrar também, não tem problema não. Empurra ela e fique só esperando aí os parabéns, entendeu? Os parabéns. Então, dessa forma, eu acredito que vocês vão estar decorando, não esquecendo mais, né? Essa rampa, esse percurso de moto, de vídeo, viu? 2 fases e 3. E finaliza e corre pro abraço. E com certeza aí a aprovação vai subir cada vez mais. Daí é uma técnica para vocês decorar o percurso em 3 fases
e se sentir mais seguro nessas fases, saber a hora de respirar, saber a hora de falar com vocês mesmos. E o resultado, com certeza, é 100% aprovação. Continue perguntando, pessoal. Estou gostando de ver o desempenho de cada um de vocês. Tira as dúvidas mesmo. Nós estamos aqui para ajudar. E o que eu puder, eu estou gravando. Assim que eu tenho uma chance aqui, eu estou logo gravando e jogando para vocês a informação necessária. Valeu, sucesso!